Hoje nós vamos falar de um assunto que não é tão recorrente na nossa política brasileira: a ideia de prévias. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, afinal já somos mais de 800 mil pessoas. Eu queria chegar até 1 milhão até o fim do ano, mas a gente está do lado do fim do ano, então eu sei que é uma meta ambiciosa. Mas se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos e deixa o seu like. No domingo ocorreram as prévias dentro do PSDB, ou seja, uma eleição interna entre os filiados do partido para decidir quem será o candidato à presidência da República do PSDB. Não deu muito certo, mas calma. O que não deu certo não foi a ideia de prévia, foi a tecnologia, então segura aí. Parece que o aplicativo deu problema e hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira, eles ainda estão decidindo como proceder para continuar com a votação. Mas embora essa história do aplicativo tenha sido meio anticlimática, todo mundo ali esperando um resultado e não rolou, eu acho que vale a pena a gente conversar sobre o conceito de prévias dentro de um partido político. Vocês sabem o que é? Essa ideia não é nova. Inclusive, muita gente que acompanha mais de perto a política americana está acostumado ao sistema deles com as primárias. A gente falou sobre isso aqui no canal. A cada ciclo eleitoral, tanto o Partido Republicano quanto o Partido Democrata fazem eleições internas para decidir quem vai ser o candidato deles para o pleito presidencial. E rolam surpresas, tá? Em 2019, quando ocorreram as últimas primárias, o atual presidente Joe Biden não era o favorito para ganhar as primárias democratas. Ele, aliás, começou perdendo e depois virou o jogo. É uma eleição antes da eleição, uma eleição interna para decidir quem vai disputar a eleição. Deu para entender, né? Aqui no Brasil, esse sistema não é muito comum. Alguns partidos já fizeram, como o PT em 2002, mas acabou sendo um negócio mais pro forma. Todo mundo já sabia quem ia ganhar as prévias do Partido dos Trabalhadores naquele ano, como foi mesmo o ex-presidente Lula. Não teve surpresa no resultado. E isso falando em eleições presidenciais. Em eleições municipais e estaduais, o sistema de prévias é raro, mas um pouco mais comum. Essa possibilidade de prévias, ela vive adormecida dentro dos nossos partidos. Esse ano o PSDB resolveu tentar e longe de ser jogo de cartas marcadas. A briga lá dentro tá feia entre o governador de São Paulo, João Dória, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ambos já vieram aqui no nosso GPS político, então vale a pena conferir esses dois vídeos. Além dos dois, o ex-senador Arthur Virgílio, do Amazonas, também concorre a essas prévias. A definição do candidato do PSDB é super importante para as eleições do ano que vem. E não só para as eleições presidenciais. Pode parecer que não, porque em 2018 o partido teve um resultado bem ruim, porque nenhum dos candidatos aparece com entusiasmo nas pesquisas de intenção de voto hoje em dia. O PSDB oficializou ontem a candidatura do Rodrigo Garcia ao governo do estado de São Paulo, o que fecha o caminho do Dória pelo PSDB à reeleição, caso ele perca as prévias. Anyway, o Rodrigo Garcia hoje é vice do Dória e tinha na mesa um acordo de aliança entre o PL e o Rodrigo Garcia que irritou o Bolsonaro, porque o Rodrigo Garcia seria o candidato caso o Dória é presidenciável. Enfim, tudo conectado. O PL, lembrando aqui, é o futuro, talvez, partido do presidente Bolsonaro. Então, voltem um pouco no vídeo da semana passada para entender melhor essa história. O Dória e o Bolsonaro são inimigos declarados. Hoje, nem sempre foi assim. Eles eram amigos, rolou o Bolsodória, mas depois eles brigaram feio, principalmente com relação à gestão da pandemia. Se o Dória não for candidato a nada, o que é improvável, abre um espaço de manobra para o PL bolsonarista em São Paulo. O fato é que tem muita gente esperando esse resultado das prévias do PSDB para saber como compor as chapas estaduais. Aliás, o PSDB oficializar a candidatura do Rodrigo Garcia para o governo mostra que talvez eles desconfiem que o Dória leva a essa. A Laura, que trabalha comigo, foi além, ela tem uma ideia mais ousada. Para ela é tudo um plano do Geraldo Alckmin para tirar o Dória, que o traiu, do PSDB. Eles oficializaram a candidatura do Garcia, o Dória perde as prévias para o Eduardo Leite e fica sem lugar no partido. E o Alckmin, depois de expulsar o Dória do PSDB, vai ser vice do Lula. Olha esse plot twist, Brasil. Voltando aqui pro Menos Emoção e Mais Razão, foi uma brincadeira, tá? Mas enfim, no Brasil de hoje, sei lá.
Além do que a gente já falou, tem uma parcela relevante do eleitorado querendo saber quem é que vai colocar o seu nome na mesa nas presidenciais do ano que vem. A gente sabe que o Bolsonaro deve tentar a reeleição, embora ele ainda possa desistir, depende de como as coisas ficarem até lá. O ex-presidente Lula também está se posicionando claramente. A gente tem o Ciro, que vai defender o seu projeto, e agora o Sérgio Moro, que entrou na roda para embaralhar essa história. Quem será que o PSDB vai apresentar? O PSDB já governou o Brasil por 8 anos. Não é um nanico irrelevante. Eles vão falar, ai, Gabriela, mas esse negócio de terceira via é uma besteira, o segundo turno já está decidido. Galera, quem decide isso é o eleitor. E tem bastante eleitor querendo saber se existem outras opções viáveis. É só olhar as pesquisas. Aliás, a gente ainda vai falar mais concretamente sobre pesquisa e cenário para o ano que vem aqui no canal em breve. Tem muita gente que não quer nem Lula nem Bolsonaro. E essas pessoas têm legitimidade de querer assim. Tá longe da eleição e o cenário é incerto. Essa galera do já ganhou parece que não aprendeu nada com o passado recente. Precisa tomar cuidado. Tem chão. Deixando um tiquinho de lado essa parte da corrida presidencial, a ideia de prévias é muito interessante. Quem leu o meu livro, O Política é para Todos, já está sabendo dessa discussão importantíssima sobre democracia interna, dentro das instituições partidárias. No Brasil, para você ser candidato, você precisa estar afiliado a um partido. Só que muitas vezes uma pessoa se filia a um partido e percebe que não vai ter espaço ali para construir a sua trajetória, porque o partido já se encontra dominado por um grupo. É como se da porteira para fora os partidos fossem parte essencial da estrutura democrática, mas da porteira para dentro eles fossem pouquíssimo democráticos. Vamos pensar comigo então. Se todos os partidos são comandados por um grupo de homens brancos de meia idade, que já estão na política faz um tempão, quais vocês acham que vão ser as chances de pessoas diferentes conseguirem formar coalizões para aspirar a cargos mais importantes? Muitas vezes essas lideranças, jovens, mulheres, negras, LGBTQIA+, indígenas, que representam a diversidade que existe no nosso país, não conseguem chegar muito longe nem dentro da própria estrutura partidária, que já está dominada por aqueles grupos tradicionais. Existem, claro, algumas leis, como as cotas de 30% para candidaturas femininas e a obrigatoriedade de uma porcentagem do financiamento público para essas candidaturas, que tentam mitigar esse problema. A gente já sabe, entretanto, que mesmo existindo uma lei, vários partidos escolhem burlar essa regra, colocando candidatas mulheres como laranjas, como candidatas fantasmas, só para constar na lista, sem dar nenhum apoio verdadeiro a essas campanhas e desviando esses recursos para outras candidaturas da galera deles. O fato é que se você for um aspirante a político jovem e sem conexões prévias com os manda-chuvas do partido, dificilmente você vai conseguir dinheiro do fundo eleitoral para sua campanha. E isso porque, embora esse dinheiro seja público enfim, existam regras claras para quanto vai para cada partido, existem poucas limitações de como ele é gasto dentro dos partidos. Financiamento público de campanha, aliás, é outro assunto muito importante que a gente pode voltar a conversar aqui no canal, se vocês quiserem, porque no geral as discussões são sempre mais emoção e menos razão, e a gente aqui gosta de aprofundar um pouco mais. Parte de fortalecer a nossa democracia é fortalecer a democracia dentro dos nossos partidos políticos, para que eles representem cada vez mais os interesses mais amplos de um povo como o brasileiro, que é diverso. É para isso que existe um partido, não é, gente? Para organizar politicamente uma parcela da população que pensa parecido e tem os mesmos objetivos para o país. Um partido político tem que ter uma vida partidária interna vibrante, discussão de ideias, renovação de quadros, para se aperfeiçoarem e irem parecendo cada vez mais com as pessoas que eles representam. Se não, para que serve? O que você está fazendo num partido? A política já é tão mal falada no Brasil. Aí a pessoa vai lá, ultrapassa esse preconceito, se esforça, escolhe um partido, se propõe a trabalhar lá dentro para construir e no final é só para obedecer o cacique? Aí não tem muita graça. E como é que os candidatos são normalmente escolhidos nos partidos brasileiros? Infelizmente, muitos partidos têm donos, ou seja, um cara que conseguiu construir para si tanto capital político naquele grupo, que é ele sozinho que toma a maioria das decisões. A gente falou aqui na semana passada do Valdemar Costa Neto, por exemplo, que é cacique no PL. Mas os partidos do Centrão não são os únicos com donos. Muitos partidos ideológicos com base militante sólida também têm os seus manda-chuvas. O maior exemplo de todos eu nem precisaria dar aqui. O presidente Lula é o líder incontestável do PT.
Pensem aqui, se alguém quisesse ser candidato à presidência e colocar o seu nome à disposição do partido em concorrência com o Lula, vocês acham que ia ser fácil? Eu acho que teria muita dificuldade, vocês não concordam? Eu suspeito que o mesmo aconteceria com o Ciro no PDT, por exemplo, ou mesmo com a Marina dentro da Rede Sustentabilidade. Um sistema de prévias tenta impedir essas escolhas de candidaturas naturais. Coloca diversos candidatos para competirem entre si pelo apoio dos seus correligionários. É um jeito de engajar a militância que passa a participar efetivamente da vida partidária e uma maneira de renovar as ideias dentro do partido, porque cada candidato traz a sua trajetória e a sua ideologia. É um sistema bem mais democrático e transparente. Lógico que não é o único modelo. É uma possibilidade, mas uma possibilidade interessante para o fortalecimento do próprio partido, que pode passar a ter uma estrutura independente, defendendo ideias além de lideranças. Talvez um sistema um pouco menos personalista pudesse ser benéfico para a gente aqui no Brasil. Menos salvadores da pátria, menos indivíduos iluminados que vão nos conduzir a um futuro glorioso e mais projetos de país amplos que podem ser continuados quando os líderes não estiverem mais na política no futuro ou quando trocar a liderança. Tem gente que acha que essa concorrência interna pode ser ruim para o partido porque acaba expondo fraturas dentro da instituição para todo mundo ver. De fato, isso aconteceu no PSDB. O Igor Guelow, da Folha de São Paulo, chamou de melhor ideia dos últimos tempos. O Dória e o Leite vêm brigando, eles fazem ali uns acenos, mas brigando em público há algum tempo, e isso não é bom para a unidade partidária. Mas a verdade é que esse tipo de briga já acontecia internamente, já dividia o partido, mesmo antes de ser público, do público ficar sabendo e sair no jornal. Não foram as prévias que causaram o racha. O PSDB tem um problema. Existem duas correntes fortes dentro dele. Aliás, talvez isso nem seja de fato um problema. Talvez seja apenas um partido se construindo com vitórias e derrotas internas e externas. A gente tem que lembrar que a nossa democracia no Brasil tem apenas 30 e poucos anos. Uma jovem como eu, a experimentação faz parte. Tentar de um jeito e não dá certo, e tentar de outro, enfim, dentro do jogo democrático está tudo certo. Em 1988, o Brasil decidiu coletivamente construir um novo país democrático e isso leva tempo. Não dá pra gente olhar para os Estados Unidos, que tem mais de 200 anos de história democrática, e pensar, olha, como lá funciona, aqui nada dá certo. Porque a gente está começando. Talvez, justamente porque a gente está começando, a gente já pode aprender com a experiência de outros países. E, enfim, o nosso aprendizado é mais curto, mas a gente vai evoluindo. E assim, vamos combinar. Disputa interna. Por disputa interna, a gente sabe de disputas dentro do PT, do PSOL, do DEM. O Rodrigo Maia recentemente deu um exemplo do PDT, vídeo Ciro e a parada da PEC dos precatórios. A gente vai precisar de uma desculpa melhor para não democratizar a estrutura interna dos partidos, porque racha por racha, galera, a gente já tá ligado. Bom, o PSDB topou fazer essa tentativa, talvez porque, como saiu super desarticulado de 2018, com menos de 5% dos votos, ele aceitou tentar um novo modelo mais ousado. É verdade que o aplicativo ter dado errado é super chato, certamente não é o que o partido queria, mas eu acho que a ideia pode ser preservada. Mais democracia dentro dos partidos é uma coisa boa. Deu problema no aplicativo lá nas primárias do estado de Iowa, nos Estados Unidos também. Acontece. O partido remodela o pleito e bola pra frente. Recentemente tem pipocado no debate político no Brasil a ideia de candidaturas avulsas. Muita gente argumenta que os partidos existentes, os partidos tradicionais, não as representam e que essas pessoas dizem que desejariam se candidatar independentemente. Ok, é um desenho possível, existe em outros países, mas entre esse modelo e o nosso de hoje existe todo um leque de possibilidades. Uma dessas opções pressupõe uma maior democratização dentro das estruturas partidárias, então não é 8 ou 80. Existem vários desenhos institucionais possíveis para o nosso sistema político. Aliás, para todos os assuntos, tá? Dentro da democracia são várias configurações possíveis e nós, como uma jovem democracia, podemos explorar essas ideias. E vocês? O que vocês acharam dessas ideias de prévias dentro do PSDB? Quero saber. Deixa o seu comentário, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!